Olá, meu nome é Jéssica Moreira Fernandes e trago a palestra A Atuação Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde. Eu sou enfermeira formada pelo Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio, Unisalesiano, lá de Araçatuba. Atualmente, sou residente em Saúde Coletiva e Atenção Básica aqui no Centro Universitário de Adamantina, a Unifai, e mestranda em enfermagem psiquiátrica na Escola de Enfermagem da USP. Antes de falar da atuação multiprofissional, a gente precisa se lembrar de alguns conceitos da atenção primária à saúde, a APS. Primeiro, do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, implementado através da Lei 8.080, lá em 1990, que veio garantir a saúde como um direito do cidadão e contemplar ações de prevenção, promoção e recuperação, respeitando alguns princípios como a universalidade, a integralidade, a descentralização política e também administrativa, a equidade e a participação da comunidade. Lembrando também da Unidade Básica de Saúde, da UBS, que é a principal porta de entrada do nosso usuário dentro da rede de atenção à saúde. Lembrando que esse serviço ele é responsável por oferecer uma gama aí de ações para diversos públicos e se tratando da atenção primária à saúde é o que nós temos de mais representativo, as unidades básicas, as estratégias, as equipes que a compõem. Pensando ainda na qualidade dos serviços que são ofertados na atenção primária e nas unidades, nós precisamos pensar na necessidade desses profissionais que atuam nesses serviços é, de realmente trabalharem de forma multiprofissional, de realmente trabalharem de forma integrada, de forma humanizada. E esses são alguns requisitos essenciais para que essas equipes consigam fazer um bom trabalho dentro desse serviço. Bom, mas o que é a atuação multidisciplinar? A atuação multi, ela diz que avalia o paciente de maneira independente e executando os seus planos de trabalho como uma camada adicional de serviços. Então, a equipe, ela não trabalha de forma unificada, ela não trabalha em conjunto. Existe, sim, profissionais de diferentes áreas, tá? Dentro da equipe multidisciplinar, mas cada um avalia o paciente de maneira individual. Não existe um trabalho coordenado aí por parte dessa equipe e essa equipe acaba não possuindo uma identidade grupal. Geralmente, o médico ele é responsável pela decisão do tratamento desse paciente, desse cliente, e os outros profissionais eles acabam se adequando à demanda desse paciente e às decisões do médico referente a este. A atuação multi ela serve para resolver problemas imediatos e ela não possui foco na articulação e nos ganhos colaborativos, tá? Então, essa é uma definição que eu fiz questão de trazer da literatura sobre o que é a atuação multi na literatura e percebam que eu coloquei aqui embaixo uma imagem de alguns quadrados, né? Percebam que esses quadrados eles representam cada profissão, cada uma no seu canto, né? Cada uma no seu quadrado. Elas não estão se conversando, elas não estão articuladas, visando ali o tratamento do paciente ou um olhar mais ampliado para o tratamento do paciente. Então, o atendimento multi na literatura ele é descrito dessa forma, certo? Cada profissional no seu quadrado. Já a atuação interdisciplinar
na literatura, ela é descrita como uma abordagem em equipe comum a toda assistência em saúde. Então, eu tenho a colaboração de várias especialidades, eu tenho uma atuação ali da minha equipe, só que essa atuação é interdisciplinar. Dessa forma, eu tenho uma integração dessa equipe ali no atendimento, eu tenho um único foco, um único propósito para que esse atendimento e esse cuidado eles alcancem a amplitude do ser humano, transcendendo a noção de conceito de saúde, né, que é o bem-estar físico, psicossocial, enfim, global ali do meu cliente. Então, eu tenho uma equipe engajada, planejando com o mesmo propósito. Cada um, é claro, com a sua formação, cada um na sua área, mas eles estão trabalhando de forma articulada, tá? Inclusive, eu trago aí a foto, né? Uma imagem de alguns círculos e percebam como eles estão integrados, como eles estão unidos nesse mesmo propósito. Já a atuação transdisciplinar, ela é descrita na literatura não excluindo, tá? Não falando mal aí da interdisciplinar, mas ela vem para tentar suprir uma anomalia do sistema anterior, né, da atuação inter, de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta. Tanto que eles dizem que a necessidade da transdisciplinaridade ela vem justamente do desenvolvimento dos conhecimentos, da cultura, da complexidade humana. E essa nova complexidade, ela exige que nós, enquanto profissionais, passamos a considerar a genética, o biológico, o psicológico, a sociedade, a parte espiritual ou a espiritualidade, né, religiosidade do cliente, devendo todos esses aspectos serem reconhecidos por essa equipe, tá? É um conceito mais contemporâneo, mais novo, o transdisciplinar, só que vem sendo discutido, né, e amplamente divulgado mais aí nos últimos anos. Lembrando que quando a gente fala de transdisciplinaridade, ela se preocupa com uma interação entre as disciplinas. Eu tenho profissionais de diferentes áreas de conhecimento, mas tenho a cooperação entre essas diferentes áreas e o contato entre essas disciplinas. Um contato muito mais ampliado, muito mais fortalecido, alinhado do que a atuação interdisciplinar. Por isso eu tenho a imagem de apenas um círculo, tá? Eu não tenho mais um monte de círculo, né? Cada um ali no seu, na sua profissão, se articulando, se engajando ali com o mesmo propósito. Eu tenho apenas um círculo, eu tenho apenas uma equipe, eu tenho apenas uma visão, eu tenho apenas um paciente, eu tenho apenas uma perspectiva, um olhar para aquele paciente, considerando o paciente como um todo. Então, é uma perspectiva muito mais ampliada do que o inter, certo? Mas e aí, Jéssica, o que que eu faço? O que que eu considero, né? Eu considero a atuação multi, eu considero a atuação inter ou a trans? Como a gente pode observar na literatura, a trans, ela é mais global, certo? Ela avalia o paciente como um todo. De certa forma, nós podemos considerá-la, então, uma atuação mais ampliada, certo? A respeito do nosso paciente. O que acontece quando a gente fala, por exemplo, das residências, existem apenas duas terminologias, né? A residência médica e a residência multiprofissional, que é destinada para os profissionais que não são médicos, né? Nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, etc. Então, por isso a gente acaba ainda utilizando muito esse termo multi, né? Mas isso não quer dizer que
dentro da nossa atuação multi não pode ter, né, um pouquinho da atuação inter ou mesmo da trans. Inclusive, é uma transição que a gente sempre tenta fazer e sempre que os nossos coordenadores, professores, eles têm essa visão do que é cada tipo de atuação e das suas diferenças, eles mesmos já acabam infundindo e disseminando esse conhecimento nas classes, nos alunos e trazendo essa visão mais ampliada acerca do atendimento do nosso cliente, tá? Então, eu vou usar o termo aqui atuação multi em toda essa palestra, mas entendam que eu já estou aí partindo para esse aspecto mais trans. Bom, e quando a gente para pensar na nossa formação, na nossa graduação, as diretrizes curriculares nacionais no âmbito da saúde, elas elencam algumas competências e algumas habilidades que precisam estar muito bem desenvolvidas nos profissionais que integram uma equipe multiprofissional, tá? Quais são essas competências? Quais são essas habilidades? Vamos acompanhar. Primeiro, uma formação generalista. A sua formação, ela precisa ser generalista. O que é isso? Você precisa estar preparado enquanto profissional para atuar em qualquer uma dos níveis, em qualquer uma das esferas dentro do SUS, seja atenção primária, seja atenção secundária, terciária, enfim. Você precisa sair da graduação preparado para atuar em qualquer área, em qualquer campo. Até porque quando a gente é recém-formado, a gente não escolhe muito o primeiro emprego, né? A gente está procurando ali entrar na área de uma forma rápida ali, até pela questão financeira, então a gente acaba não escolhendo muito, né? Isso então é fundamental. Essa formação generalista, ela é fundamental, tá? Independentemente da área. Outra competência, né, outra habilidade é que essa formação ela também seja uma formação humanista. E quando eu falo formação humanista, é uma formação que se paute, que se baseia aí na Política Nacional de Humanização, tá? Que está ligada ao SUS. Trazer alguns aspectos com relação ao acolhimento do paciente, a como eu acolho, inclusive, outras demandas, outras necessidades que ele pode apresentar que às vezes nem é da sua competência, da sua alçada. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo. Numa consulta de enfermagem, o cliente ele traz alguns relatos, algumas necessidades que eu não tenho competência técnica, eu não tenho um arcabouço para que eu trate dessa necessidade, eu supra essa necessidade, mas eu sei, por exemplo, que o meu coleguinha ali de outra área, o psicólogo ou o físio, ele consegue resolver esse problema, essa necessidade. Então, eu preciso ter um olhar ali, uma escuta, até uma escuta qualificada, né, que a gente ouve falar hoje em dia, para saber quais são as necessidades daquele cliente. Inclusive, até para identificar quais são essas reais necessidades, porque às vezes o cliente ele chega com uma narrativa, com uma fala muito bem pensada ali por ele, definida, mas por trás daquele problema existe uma outra condição, tá? Então, a gente precisa dessa formação humanista para acolher, para saber escutar, para saber classificar e tratar o paciente ali com o mínimo de respeito e consideração que ele merece, tá? Uma outra competência, uma outra habilidade que precisa ser um componente da nossa formação é a capacidade de tomada de decisões. Isso é muito importante porque estamos aqui na área da saúde, certo? Por que é importante que você saiba tomar decisões? Um bom profissional, depois que ele se forma, ele não para de estudar, certo? Ele busca atualizações, ele busca participar de congressos como esse que você tem, que você está participando.
Ele busca curso, ele busca literatura, ele busca artigos que sejam publicados aí recentemente, que tragam uma prática nova, um tratamento melhor, né? E é importante que você saiba tomar decisões, principalmente decisões baseadas na ciência, para que você, diante do tratamento de um cliente, saiba direcionar esse tratamento para uma melhor conduta. Às vezes, o que você tem feito até hoje com o seu cliente já está ultrapassado e você precisa ali se atualizar e você consegue se atualizar. E você precisa então tomar essa decisão de incluir essa nova prática baseada em evidência ali no seu dia a dia. Só que para isso é importante que você, enquanto profissional, saiba também identificar uma boa evidência, tá? Lembrando que existem estudos que são publicados e que infelizmente estão cheios de viés. Por isso, a sua leitura científica ela precisa estar preparada para reconhecer esses trabalhos, tá? E reconhecer também os bons trabalhos que devem ser considerados para a sua prática profissional. Por isso, você precisa ter essa capacidade de tomada de decisões, ter essa leitura atenta, certo? Isso precisa estar dentro da sua formação. Ai, Jéssica, mas isso não tá. Infelizmente, eu me formei há algum tempo, eu não aprendi. Busque esse conhecimento. Lembre-se que nunca é tarde, tá? Então, você aí que está me escutando, busque esse conhecimento, porque ele faz diferença, tá bom? O próximo é a comunicação, a capacidade de se comunicar e de se comunicar bem, de forma assertiva com o seu cliente. Olha a diferença disso. Todos nós que passamos pela graduação, a gente sabe se comunicar. Quando a gente fala de comunicação, é até um assunto meio besta, né? Ai, meu Deus, eu sei falar. A gente já sabe falar. Mas como você tem falado? Como você se posiciona diante do seu cliente? Será que você consegue, por exemplo, diante de um procedimento, de um tratamento que você tem feito ali com o seu cliente, será que você consegue explicar esse procedimento para o seu paciente, o que você tem feito ali naquele tratamento, até porque a gente entende hoje, com o avanço da literatura, que o paciente, ele não é, nem deve, né, ser chamado de paciente, ele deve ser chamado de cliente. E ele deve estar consciente do seu tratamento, do que está sendo realizado com ele, certo? Ele tem que inclusive, se comprometer com o tratamento e saber que ele tem um papel essencial, primordial, né? Não adianta você, por exemplo, como fisioterapeuta, fazer ali a sua sessão com o cliente e ele não levar os exercícios que você orientou que ele faça em domicílio, ele não levar isso a sério, ele não aplicar isso ali no seu domicílio, no seu dia a dia. Da mesma forma que, por exemplo, o nutricionista. É necessário que as suas orientações elas sejam assertivas, né, para que o cliente ele realmente execute aquilo no seu dia a dia, seja através de um cardápio ou seja apenas orientações com relação ao guia alimentar, por exemplo, né, a redução de carboidrato ou a redução de gorduras industrializadas, o consumo de frutas, verduras e legumes. Então imaginem que a comunicação ela é a principal ferramenta que nós temos enquanto profissionais para chegar aonde a gente precisa chegar com esse cliente, tá bom? É o principal meio, é o principal instrumento, é a forma como você se apresenta, é a forma como você aborda. Você pode sim falar algumas verdades ali para o seu paciente, tá? Para o seu cliente, ali, falar algumas verdades que ele tem que escutar, né, dentro ali do seu tratamento, mas de que forma que você vai falar essas verdades, né? Não é o que você fala, é como você fala, certo? Então,
tenha isso, treine isso. Nossa, Jéssica, eu não sei me comunicar tão bem, eu não tenho tanto domínio com relação às palavras. Comece a ler um pouco mais, porque com a leitura o nosso vocabulário ele se expande e a gente consegue falar de maneira aí mais assertiva com o nosso cliente. É claro que adaptando a nossa linguagem à realidade do cliente. Não adianta também você usar o seu arcabouço refuscado de palavras maravilhosas se o seu paciente ele não entende o que você está falando, tá bom? Então, saibam se comunicar, saibam quando se comunicar, saibam a forma de se comunicar com o seu cliente. O próximo ponto é a liderança, que também precisa ser trabalhada na nossa formação. Por quê? Às vezes a gente sai da faculdade achando assim, nossa, já estudei todos esses anos, ralei, suei, sangrei. Agora que eu me formei, eu vou mandar, eu vou liderar, eu vou ficar só no papel, eu vou. Sabe, essa ideia de não querer trabalhar tanto depois que se forma porque está formado, esquece isso, esquece isso. Por quê? Um bom líder, ele sempre trabalha junto com a sua equipe, tá bom? Ele não manda a equipe trabalhar e fica olhando. Ele trabalha junto com a sua equipe, naquele mesmo propósito, naquele mesmo objetivo. Então, seja um bom líder, um líder que escuta, mesmo que você não for líder, tá? Se você faz parte de uma equipe, seja um profissional que escuta, que sabe escutar, que não fica interrompendo o outro, tá? Seja um profissional que saiba se colocar cientificamente, não é, eu acho que isso é melhor. Isso não tem peso algum, isso não deve nem ser levado em consideração. Saiba se colocar, saiba se dar bem ali dentro da sua equipe, dentro do seu grupo, porque pode haver conflitos. Isso é normal, tá? Conflitos ali no meio do seu grupo, da sua equipe. Isso é normal. É claro que você vai se dar bem, vai se dar melhor ali com aquele outro profissional que tem as mesmas crenças que você, aquele profissional que pensa de uma forma parecida com a sua, ele vai ser o seu companheiro, o seu amigo. Mas não desconsidere os outros profissionais que compõem a sua equipe por causa desse queridinho, tá? Por causa desse seu amiguinho. Saiba lidar com perfis diferentes de profissionais, inclusive perfis que não fazem tanto quanto você precisa que eles façam. Saiba lidar com esse tipo de profissional, certo? E não seja o líder que só manda, seja o líder que faz junto com a sua equipe. Porque a sua equipe sempre vai estar do seu lado também, se você estiver do lado dela. Caso contrário, esquece, tá? Um outro ponto é o gerenciamento. Na graduação, inclusive, eu tive essa disciplina de gerenciamento e às vezes a gente fica pensando, isso é só mais uma disciplina, né? É só mais um conceito. Mas gerenciamento está intimamente ligado à forma com que você, enquanto profissional, organiza, gerencia os processos e gerencia a condução dos casos que você acompanha ali junto com a sua equipe. Então, é importante sim que você tenha essa capacidade de gerenciar não só os casos que você acompanha, não só com relação aos clientes, mas também gerenciar o seu trabalho, gerenciar a sua vida particular para que ela não impacte negativamente aí no seu trabalho, não interfira negativamente no seu trabalho. Gerencie todas as outras áreas também da sua vida. Mas enfim, seja uma pessoa organizada e que sabe ter essa gerência, certo?
Ninguém vai ser perfeito, tá, gente? Não estou falando da perfeição, estou falando de você organizar os seus processos, organizar a sua rotina, organizar a sua lista de clientes, o que está acontecendo com cada um deles, organizar as suas condutas, organizar a sua vida profissional, principalmente. E o último ponto seria a educação permanente ou a educação continuada, ou aquele buscar, tudo aquilo que você tenta buscar, né? Tenta incorporar a sua prática depois aí de formado. Isso é essencial, saber despertar no aluno, enquanto ele ainda é aluno da graduação, essa vontade, essa curiosidade de explorar e de não parar no tempo. Porque é muito triste quando a gente vê um profissional que atua dentro do serviço há anos e ele não se atualiza com relação às suas práticas. Ele ainda faz da forma que ele aprendeu lá em 1980 e ele acha que está tudo bem, e ele acha que está tudo certo. E você, profissional novo, chega no serviço e vê tudo aquilo acontecendo e fala: opa, o que eu faço? Então, busque essa atualização. Nossa, Jéssica, mas e se eu sou esse profissional aí que você citou no exemplo, esse novato que chegou aí no serviço, que está vendo uma realidade ultrapassada, o que eu devo fazer? Saiba se comunicar, lembra do ponto que a gente trouxe anteriormente. Aproveita ali a reunião de equipe, se ela existe. Se ela não existe, marca uma reunião ali, conversa com o seu supervisor, com quem está acima ali de você, dentro do serviço, para que essa reunião de equipe seja marcada. E aponte ali, de forma sincera, de forma humilde, não querendo se exaltar porque você sabe aquilo e o outro não sabe. Não, não é dessa forma, tá? Com toda a etiqueta, com toda a elegância, com toda a educação, você vai trazer aquela atualização, aquilo que você aprendeu, aquela prática nova, vai trazer os pontos positivos, por que está sendo realizado dessa forma, por que mudou, porque não é mais aquela forma que era ensinada antigamente. Explique realmente o que aconteceu e por que essa nova prática deve ser incorporada, tá? Para que os profissionais acompanhem essa atualização junto com você e passem a aplicá-la no dia a dia. Entendam o porquê eles precisam mudar, tá bom? Um outro conceito é um conceito relativamente novo e é uma estratégia, inclusive, é a educação interprofissional, que é o processo no qual duas ou mais profissões relacionam-se e aprendem entre si, o que possibilita o fortalecimento dos sistemas de saúde e garante benefícios relativos à segurança do paciente, com a redução de erros profissionais e a redução de custos em saúde. Inclusive, a educação interprofissional atualmente ela já é reconhecida como principal estratégia para a formação de profissionais qualificados para trabalhar em equipe. Olha só, que interessante. Só que a educação interprofissional, ela ainda está ligada à nossa formação, né? Porque são duas ou mais profissões que se relacionam e aprendem entre si, só que ainda no campo acadêmico, certo? Algumas instituições, algumas universidades já possuem essa prática de integrar um curso, de fazer uma atividade, fazer uma extensão, né? Para a população alguma programação que envolva mais de um curso, né? Isso já é costume em algumas instituições. Aí eles envolvem o curso de nutrição com a enfermagem, ou o curso de físio com a biomedicina, enfim. Algumas instituições elas já possuem essas práticas dentro da formação. Outras não. Outras você aprende realmente a trabalhar de forma multi depois de formado, quando você
cai lá dentro do serviço de paraquedas e tem aquele monte de profissional de área diferente da sua, que muitas vezes não sabem do que você está falando se você fala de um procedimento muito específico, né? Por exemplo, nós que somos da enfermagem, a gente tem o exame Papa Nicolau, né, do colo do útero, o famoso preventivo. Esse procedimento ele só é realizado pelos enfermeiros, então, quando a gente acaba comentando sobre esse procedimento, só os enfermeiros entendem como de fato ele é realizado, passo a passo. E para outros profissionais é como se a gente estivesse falando grego, eles têm uma noção, mas é uma noção um pouco mais afastada do que um outro enfermeiro teria, tá? Então, tem esse conceito da educação interprofissional, é um conceito que já está sendo utilizado e que tem sido incorporado, inclusive por instituições que ainda não possuíam essa visão, tá, do trabalho multi anteriormente, elas têm se apropriado dessa discussão, desse conceito de se trabalhar de forma inter, de forma trans, e elas têm incorporado essas práticas ao seu currículo. Bom, e a gente não pode deixar de falar das residências multiprofissionais. Inclusive, eu faço parte de uma residência multiprofissional. Aqui nós somos em 2 enfermeiros, 2 nutricionistas e 2 fisioterapeutas. Nossa equipe ela é composta aí de 6 profissionais e as residências elas nada mais são do que uma modalidade de pós-graduação que visa a formação em serviço, né? A gente aprende trabalhando, né? 60 horas semanais. Muitos aí que estão me escutando já se informaram a respeito desse tema e sabem como a nossa rotina é exaustiva, como ela é puxada. Nós temos também a articulação com o SUS, inclusive nós só podemos passar por cenários, a gente chama de cenários, né? Por locais que possuam um vínculo com o SUS, que façam esse tipo de atendimento via SUS, serviços credenciados, pactuados, enfim. E é uma modalidade, a residência, de aprendizagens compartilhadas. Inclusive, nós temos dias específicos em que nós sentamos, os 6 profissionais, e a gente discute os casos que a gente tem acompanhado, os casos que a gente tem visto, o que a gente tem feito de conduta, o que a gente pode fazer, pode mudar, pode melhorar, e a gente faz um grande debate realmente. Às vezes, o pessoal da nutrição, eles trazem uma conduta diferente, eles trazem uma orientação diferente sobre um alimento que deve ser incentivado ou um outro alimento que deve ser aí reduzido com relação ao consumo. E nós, da enfermagem, muitas vezes temos esse papel, inclusive, de incentivar essas orientações, de reforçar essas orientações. Se a gente acaba vendo aquele paciente em algum outro momento, a gente acaba reforçando. Então, essas orientações, essas práticas e esse compartilhamento de condutas, ele é importante para que nós, enquanto profissionais, possamos reforçar aí a conduta do outro, né? Perante aquele paciente e possamos entender também a evolução desse paciente, não só dentro do nosso quadrado, sabe? Não só dentro daquilo que eu quero que ele melhore, mas uma visão mais ampliada, uma visão mais global, porque esse paciente ele tem outras necessidades. Ele não tem só, por exemplo, a necessidade do curativo. Vamos supor aí um paciente que tem uma ferida crônica no pé e ele vai lá na unidade para fazer o curativo com o pessoal da enfermagem, tá? Vamos dar esse exemplo. Ele chega lá para mim com a necessidade de fazer o curativo nessa região, certo? Mas existem alguns fatores que podem retardar o processo cicatricial dessa lesão. Um deles é o fator nutricional, certo? O que ele tem consumido? Será que ele tem consumido alimentos que
que são ricos ali em componentes que vão ajudar na cicatrização dessa ferida. Frutas, legumes, verduras, diminuir açúcares, enfim. Entenda aí o papel da nutrição. Por quê? Porque ele foi lá para o meu serviço buscar o curativo, não foi? E eu tô lá fazendo o curativo. Eu sou da enfermagem, eu tenho a capacidade técnica para isso. Mas existe essa correlação com a alimentação. É nessa hora que eu posso solicitar ali para o meu Nutri, para minha Nutri, fazer uma avaliação desse indivíduo, avaliar o comportamento alimentar, o consumo de alimentos aí desse cliente e fazer as orientações necessárias para que o nosso objetivo seja alcançado, que é o fechamento total dessa lesão. Certo? Entendam aí, ó, o raciocínio. Com relação à fisioterapia, que está aí dentro da minha equipe também, né? Quando a gente pensa em ferida, a gente pensa, nossa, mas será que o fisioterapeuta consegue atuar? Sim, sim. De que forma? Será que essa ferida ela tem impossibilitado algum movimento desse cliente? Será que ele tem se locomovido de forma normal? Porque dependendo da localização da ferida, ela vai atrapalhar na locomoção desse cliente. Vai ser uma locomoção prejudicada, uma deambulação prejudicada. Ele vai precisar, às vezes, de um andador, de uma muleta, de um apoio. Enfim, não vai ser mais aquela mobilidade que ele tinha anteriormente. Então, ele vai passar por um processo de adaptação e conforme essa lesão for evoluindo, né, para melhora, ele também vai passar aí por um outro processo, né, com o fechamento da ferida, do retorno dessa mobilidade total que ele tinha antes, certo? Então, a fisioterapeuta, ela entra nessa questão, orientando com relação à mobilidade, com relação a alguns exercícios que ele pode fazer, mesmo tendo aquela lesão, aquela ferida no pé ou em alguma outra região, exercícios, atividades adaptadas, dentro do seu dia a dia, dentro do seu contexto. Então, percebam como a atuação multiprofissional, trans ou inter, ela consegue se fazer presente dentro da nossa realidade, tá bom? Bom, o próximo ponto, além das aprendizagens compartilhadas, inclusive até compartilhei uma das nossas aprendizagens aqui, né, com relação aos pacientes portadores de feridas crônicas, nós temos também a interdependência profissional. Por quê? Dentro da residência, essa interdependência ela é incentivada, tá bom? Mesmo que você, enquanto enfermeiro, o paciente foi ali, como eu dei o exemplo, para fazer o curativo. Mas essa interdependência, como ela já é incentivada dentro da residência, a gente acaba fazendo curativo ali e perguntando para o cliente como está a alimentação, perguntando sobre outras questões que a gente entende que são importantes para o tratamento dele e que os outros profissionais também conseguem colaborar. Por quê? Porque eu entendi finalmente que eu não sou herói, tá bom? E que eu, enquanto enfermeira, eu tenho uma limitação, certo? Técnico-científica. Tem elementos, tem conhecimento que outros profissionais eles possuem devido à sua formação e eles podem e devem participar desse cuidado desse cliente. Então, essa interdependência, ela é incentivada. Mesmo que ele foi ali só para o curativo e eu posso fazer só o curativo, eu faço essa investigação para saber se é necessário uma intervenção aí dos outros profissionais que compõem a minha equipe. Porque se cabe uma intervenção, eu direciono esse paciente, eu encaminho esse paciente para que ele passe assim com as outras profissões, certo? Ou eu faço uma consulta compartilhada com esses outros profissionais. Sabendo da necessidade destes, eu já posso atender o meu paciente ali de forma multi, tá? Enquanto eu estou fazendo o curativo, dependendo ali do espaço da minha sala e dependendo também
né, da vontade do meu cliente, lembrando da autonomia, lembrando que ele tem o direito, tá bom, de escolher se ele quer passar também por um outro profissional ou não, porque às vezes a gente tem essa vontade, ai, vamos encaminhar ele, vamos passar ele pelo Nutri. Será que ele quer passar pelo Nutri? Então saibam disso, tá? Antes de mandar o Nutri entrar lá na sala. Mas eu posso, então, mediante esse consentimento aí do paciente, envolver outros profissionais no cuidado para que eles participem ali junto comigo desse tratamento, certo? Outra competência, outro ponto, são habilidades e competências que devem ser ali desenvolvidas por nós enquanto residentes. Então, a gente tem atividades de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem, tá? Ano passado a gente trabalhava dentro de alguns projetos, então a gente tinha projeto para paciente com dor lombar crônica, onde havia atuação da enfermagem, havia atuação da físio e havia atuação dos nutris. Também desenvolvemos um projeto focado em pacientes pós-Covid, na reabilitação desses pacientes, para que eles voltassem para suas atividades de vida diária, também com atuação multiprofissional. Então, através desses projetos e de todas as ações que nós temos dentro do nosso cronograma, algumas habilidades e algumas competências elas são desenvolvidas. Um outro exemplo que eu vou dar. Toda quarta-feira de manhã, agora no segundo ano, que a gente é chamado de R2, né? A gente tem encontros que a gente realiza dentro das creches municipais. Então, a gente passa por todas as creches aqui do município, orientando os cuidadores, orientando os profissionais que trabalham ali dentro das creches com relação às boas práticas de higiene, com relação à higienização das mãos, com relação ao correto manuseio, né? E guarda de alguns equipamentos, brinquedos, de alguns utensílios, a questão da higienização correta de alguns ambientes e alguns locais que as crianças brincam. Enfim, a gente faz um grande compilado de assuntos e a gente leva esses assuntos de creche em creche. E é muito importante, é muito legal ver o quanto nós crescemos em habilidades e competências nesse processo. Porque lá no comecinho do ano, quando a gente começou com esse projeto de ir de creche em creche, divulgando essas informações, a gente fazia de uma forma. Só que depois, conforme o projeto foi andando, a gente foi tendo algumas ideias, algumas coisas que a gente podia colocar, algumas coisas que a gente podia tirar. Com isso, nós adaptamos esse projeto. Algumas habilidades foram encontradas aí, né? Inclusive, a gente incentiva algumas habilidades de comunicação e de encenação de algumas situações para ilustrar, para ficar bem visual, né? Aquilo que a gente quer passar de informação para esses ouvintes. E é dessa forma que essas habilidades e competências elas são criadas. Além disso, dentro da residência, a gente tem o incentivo ao uso das metodologias ativas. Eu não sei se você que está me assistindo aí já escutou esse termo, ou já desenvolveu alguma atividade, ou fez alguma disciplina que tinha metodologia ativa, mas, resumidamente, é quando o aluno ele se torna protagonista. Na residência, a gente já é protagonista em alguns cenários, em alguns locais. Em outros, a gente tem o que a gente chama de preceptoria, o preceptor em loco, e ele acompanha as nossas atividades, presta um suporte quando solicitado. Mas em alguns cenários, onde não existe essa figura do preceptor, nós temos autonomia para realizar as nossas ações, para realizar as nossas condutas. E com relação às metodologias ativas, é muito legal quando elas são incorporadas na nossa formação, porque o professor ele passa de centro ali, de dominador do conhecimento, apenas para ser um mediador do conhecimento. E o aluno é que chega na aula preparado, com domínio sobre aquele assunto.
É muito interessante que, tem alguns alunos, eu já escutei esses relatos, que vão para as aulas e vão preparados para assistir aquela aula, dão aquela pesquisada na literatura, pegam um livro sobre aquele assunto. Então eles chegam para aquela aula de forma diferente, né, eles conseguem aprender muito mais, porque eles já têm essa base aí, né, esses estudos que eles fizeram previamente, e eles conseguem questionar os professores, com relação a algumas frases, a algumas dúvidas que às vezes, quando o assunto é novo, a gente fica assim, o espaço para dúvidas ele existe ainda, né, dentro das aulas, mas como é um assunto novo, a gente ainda está assimilando aquele conteúdo, a gente não tem ainda aquele senso crítico para conseguir elaborar uma questão, conseguir questionar alguma coisa que a gente viu, muito diferente dessa outra condição, desse outro aluno que eu citei o exemplo, que já vai para a aula preparado ali para o assunto. Ele se torna o protagonista, né, desse conhecimento, ele já tem o domínio ali, e o profissional ele acaba sendo um mediador. Estou só dando um exemplo, tá? Não quero dizer que isso é uma metodologia ativa, mas com relação aos trabalhos, quando a gente tem, né, trabalho que tem que ser entregue, que tem que ser apresentado lá na frente, também o aluno ele se torna aí o protagonista e o professor ele passa a ser o mediador, mas na residência isso é muito mais incentivado, tá? Isso é muito mais incorporado. Por isso, a necessidade de você ter uma boa formação e buscar conhecimentos além do que aquilo que é passado, porque às vezes a gente acha que a gente está aprendendo tudo dentro da graduação, quando na verdade a gente não está. A graduação ela é a base para que você construa em cima o seu castelo de conhecimento, certo? Então, gravem isso na mente de vocês. A graduação é a base, é o solo, para que em cima dela vocês construam os conhecimentos que vocês ainda precisam adquirir para uma prática baseada em evidências, que seja aí de forma eficaz, que seja de forma atualizada, enfim, e que traga melhorias aí para o nosso cliente, que é o nosso foco. Além disso, as residências multiprofissionais como um todo, elas incentivam o abandono do modelo médico assistencial, do modelo médico centrado, em que o único detentor do conhecimento era o profissional médico e ele falava, estava falado e tá tudo certo, todo mundo abaixava a cabeça. Não, dentro da residência a gente tem esse incentivo para o abandono desse modelo e partir aí para um modelo, como a gente observou, né? A atuação trans é uma atuação muito mais ampliada, muito mais global, de todas as necessidades que aquele cliente traz. Inclusive, a gente faz esse levantamento quando a gente senta para fazer as discussões dos casos, dos clientes, de tudo que a gente tem feito, de tudo que a gente ainda vai fazer. A gente faz esse levantamento do que ele tem de necessidade, promovendo inclusive a articulação com outros serviços, tá? Porque às vezes aquele paciente ele apresenta uma demanda que é uma demanda, uma necessidade que pode ser melhor suprida dentro de um CAPS, por exemplo, participando de um grupo que ele tem ali, que ele recebe um cuidado com relação à saúde mental. E nós, enquanto profissionais da saúde, enfermeiros, físio e nutri, às vezes não detemos de arcabouço teórico-científico para manejar essa necessidade, para manejar essa demanda do paciente. Então, é melhor, tendo em vista a necessidade, encaminhar para esses outros serviços, CAPS, ou se ele precisa ali de uma assistência social, de uma ajuda social, está passando por um momento de vulnerabilidade, encaminhar esse paciente para o CRAS, para o CREAS ou para todos os outros serviços que compõem a nossa rede de atenção à saúde. Então, a residência ela incentiva esses pontos e ela aborda todos esses pontos. E quais foram os impactos que a pandemia de Covid ela trouxe para a nossa atuação multi? Vou falar de uma forma geral, tá? Não só dentro da residência, mas o que a gente
pôde observar de impacto negativo foi o medo, que, assim, apavorou os profissionais. A gente até brinca que aqui no interior do estado, eu moro bem no interior do estado de São Paulo e aqui a pandemia ela demorou um pouco mais, né, para chegar ao pico, o auge da pandemia, demorou um pouquinho mais para chegar, mas chegou. E havia esse sentimento de medo de se contaminar, de medo de levar essa contaminação, inclusive para casa, né, para os nossos familiares. Houve essa angústia, houve a falta de EPI ou aquela solicitação de economia, vamos economizar esse EPI, vamos reutilizá-lo. Houve sim. Houve a questão da carga horária. Com relação à residência, já é uma carga horária extensa, né? Por si só, a gente já sabe. Mas com relação aos outros profissionais, houve aí uma extensão na carga horária. Por exemplo, os profissionais aqui da atenção básica, principalmente os enfermeiros, né? Além de atuar dentro das unidades básicas de segunda a sexta, eles passaram a ser escalados, tá? Para trabalhar nos finais de semana também, no que a gente tinha aqui no município na época, que era uma central Covid, que atendia só Covid, tá? Então, eles foram escalados também e houve o aumento de carga horária. Houve também a questão do isolamento. Agora que a gente está voltando ao retorno das atividades presenciais, né? Então, agora nós estamos vivendo já um outro processo, que é o retorno, ainda com as inseguranças, ainda com o medo de contaminação, ainda com o uso de máscara em alguns locais, né? Em outros já não é obrigatório, mas esse processo ainda está acontecendo. Temos também a questão do luto. Nós perdemos pacientes, infelizmente, e nós acompanhamos também o luto das famílias, o luto de pacientes que inclusive perderam familiares dentro do nosso projeto que eu citei, né, da reabilitação pós-Covid. Nós acompanhávamos uma senhora que perdeu o marido e eles infelizmente se contaminaram na mesma época, né, por Covid, foram internados na mesma época, no mesmo dia. E ela, infelizmente, perdeu o marido. E essas situações marcam muito a gente enquanto profissional. Eu, por exemplo, como recém-formada, ouvi o relato dela enquanto contaminada, enquanto internação, enquanto esposa, enquanto luto do que ela tem passado. E isso tem sido presente na rotina de todos os profissionais, não só quem está lá dentro do hospital, que acaba presenciando, né, esse óbito, mas também na atenção primária, que é onde a gente acolhe todas essas demandas e necessidades do cliente, né? Toda essa fala, né? Todo esse discurso do paciente. Primeiro ele chega na atenção primária, na verdade, e depois a gente encaminha para outros serviços, né? Que confortam, que apoiam, que promovem a saúde mental. Mas primeiro ele chega na atenção primária. Houve também o cancelamento das atividades presenciais, isso foi global, né? Esse cancelamento, e agora que a gente está retornando. Aspectos positivos eu coloquei a valorização profissional, querendo ou não, né? Muitos profissionais passaram a ser enxergados com relação à sua atuação e passaram a ser valorizados, ainda que seja uma valorização mínima. Houve sim essa valorização dos profissionais da saúde através da pandemia, e só esse ponto que eu consegui levantar como positivo. E aqui, para finalizar a palestra, eu coloquei essa imagem muito turbinada, né, de uma equipe multiprofissional. A gente pode chamar de multi, pode chamar de trans, de inter, mas uma equipe que só venceu, que só conseguiu ter êxito porque decidiu trabalhar em equipe, certo? E isso a gente tem que carregar para a nossa vida. É muito fácil ter uma atuação uniprofissional. É muito fácil. É muito fácil o paciente chegar lá para fazer o curativo e eu só fazer o curativo nele e mandar ele embora. É muito fácil. É muito fácil ele chegar lá para tomar uma vacina e eu só
vacinar esse cliente e mandar ele embora. É muito fácil, é muito rápido, é muito cômodo. E eu posso ter a sensação de estar resolvendo o problema. Opa, solucionei o problema. Mas será que o paciente ele tem só esse problema? Será que ele tem só essa necessidade? Será que ele tem só essa demanda? Cadê o olhar? O olhar, gente, global para as necessidades desse cliente, o olhar humanizado. É a partir desse olhar, tá, que você entende a importância de trabalhar de forma multi, ou inter, ou trans. E é a partir desse entendimento da importância de não trabalhar sozinho que você consegue, de fato, ter êxito na promoção de saúde desse cliente. E é isso que a gente quer. Eu não quero resolver um problema. Porque os outros podem influenciar nesse problema que eu solucionei para ele reaparecer, certo? Dando o exemplo aqui da ferida crônica, é muito difícil a gente conseguir o fechamento total de uma ferida crônica, não é? E ela pode reaparecer. Por isso é importante eu aprender a importância de atuar de forma multi com outros profissionais ali no cuidado, para que esse cliente ele seja visto de forma ampla, certo? E para que todos as suas demandas e as suas necessidades elas sejam ali acatadas pelo serviço de saúde e a gente realmente promova saúde, certo? Porque do contrário a gente vai estar só maquiando o problema ou só resolvendo ali parte do problema, não o todo, e esse paciente ele vai voltar para o nosso serviço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, tá bom? Deixo aqui as principais referências, não são todas. E o meu muito obrigada a todos que me acompanharam até agora nessa palestra.